Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Semana, notícias que viralizaram nas redes sociais e nos jornais. E tem se falado muito a respeito de Janja, a primeira-dama, né? Primeira-dama Janja da Silva, que xingou Elon Musk, que, aliás, o Musk ele vai ser um dos ministros, digamos assim, secretário de tecnologia do governo Donald Trump, que o início do governo Trump vai ocorrer próximo ano, no dia 20 de janeiro, 20 de janeiro de 2025, né, o início do governo Trump. E durante a semana teve o G20, né, que é o grupo dos 20 países. O que é o G20? É um fórum de cooperação econômica internacional criado em 1999, formado por 19 países, e entre nações desenvolvidas e emergentes, e também pela União Europeia e pela União Africana. Tendo surgido como resposta às crises econômicas da década de 90, o G20 tem como objetivo o fortalecimento da economia internacional e a discussão de temas fundamentais para o desenvolvimento do socioeconômico global, como comércio internacional, agricultura, fontes de energia e meio ambiente. Então, essas reuniões do G20 são chamadas de cúpulas e têm frequência anual. O Brasil é um dos membros do grupo e assumiu a presidência do G20 pela primeira vez entre 1º de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024. Nesse período, ficou responsável por organizar a 19ª Cúpula do G20, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o G20 social ocorreu no Rio de Janeiro. E Janja fica em lugar de destaque na sala do G20 com Lula, né? Teve a reunião do G20 para falar sobre meio ambiente, comércio internacional e agricultura, né? E a primeira-dama, Janja Lula da Silva, sentou em local de destaque durante a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. Isso ocorreu segunda-feira passada, no dia 18 de novembro. Ficou atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante seu discurso, e ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em alguns momentos, interagia ao celular. E a participação de Janja no G20 ficou marcada por um xingamento contra o dono do X, o antigo Twitter, o bilionário sul-africano Elon Musk, o que rendeu desgastes no governo, né? E a Janja, enquanto ela discursava em palestras sobre o combate à desinformação na cúpula, um navio buzinou, atrapalhando sua fala. Segundo a Janja, um navio buzinou durante a reunião, falando sobre o combate à desinformação. Eu não entendi, porque um navio, do nada, né, no Rio de Janeiro, na cúpula, não sei que local, mas vi um barulho de um navio. A não ser que o navio tenha buzinado do local onde possa estar, na Baía de Guanabara, até a cúpula, né? É muito estranho isso. Enfim, segundo a Janja, ela tinha ouvido uma buzina de um navio atrapalhando a fala. Aí a Janja disse o seguinte, entre aspas: alô? Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk. Em português significa vá se ferrar. Mandou o Musk se ferrar. E eu fiquei pensando, como pode a Janja ter medo de alguém se o Musk não fez nada contra ela? Porque alguma coisa que a Janja tem medo de alguém que não fez nada com ela. Se tem algum psicanalista ou psicólogo que possa explicar o que isso significa, né? O Freud explica, né? Será que tem um Freud para explicar a respeito disso? Muito estranho ter medo. Como assim a Janja ter medo de alguém que não fez nada com ela? Não, mas que nem se envolveu com alguma atitude de Janja, nem a interferência do governo brasileiro. Muito estranho. Então, Janja disse ao Elon Musk que vá se ferrar, que ela usou outra palavra churro. Esse foi que é uma palavra churro, né? Por isso que eu falei, vá se ferrar, que é outra palavra que ela quis dizer. E ela disse isso estando ao lado do Felipe Neto, um criador de conteúdo, influenciador digital.
Daí, daí ela, Janja, então se vira para Neto e diz, entre aspas, você falou fuck you, e eu também posso. Aí o Neto responde, pode, deve. Eu não sei o que. Acho que Freud explica. Acho que Freud explica o porquê desse medo. Né? Daí o Musk respondeu. Né? No X, um microblog de propriedade de Musk, o empresário fez um comentário em uma mensagem que compartilhava o vídeo de Janja com xingamento. Ou seja, ele respondeu a um vídeo de uma notícia, eu acho que norte-americana, de uma mídia norte-americana, que compartilhou este vídeo. Daí o Musk respondeu, entre aspas, eles vão perder a próxima eleição. A fala de Janja trouxe desgaste no governo, trazendo uma péssima imagem do Brasil ao mundo. E o presidente Lula não chegou a fazer comentários diretamente sobre o assunto. Mas, horas após a fala de Janja, Lula comentou, entre aspas, eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha que a gente não tem que ofender ninguém. Não temos que xingar ninguém. Aqui está dando uma indireta a Janja. E ele continua. Nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer. Então, o presidente Lula, ele deu uma indireta, um recado dado à primeira-dama do xingamento que ela fez ao Musk. E isso trouxe uma imagem negativa do Brasil ao mundo. Sendo que o Elon Musk só vai iniciar seus trabalhos como secretário de tecnologia, né, institucional do governo Trump no próximo ano. Ele mal entrou, mal exerceu o cargo e já está recebendo críticas. E é como eu disse anteriormente, repito, Janja tem medo de uma pessoa pela qual não fez nada com ela. Assim, são coisas que até a psicologia tem que explicar. Né? Daí, quando Lula fez esse comentário, ele participava do festival sobre a campanha da Aliança Global contra a Fome, que acontece junto no Rio de Janeiro com os eventos do G20. Eu vi uma notícia, né? Eu acho que não foi de propósito, né? Foi um erro, né? Apenas um erro, em que uma notícia assim, ó, ao fazer o comentário, né? Falando sobre a campanha da Aliança Global contra a Fome, aí diz Aliança Global contra a Fome, que acontece junto no Rio de Janeiro, junto com os eventos do G20. Aqui ele repetiu, né? As duas palavras junto. Era para ser só a palavra junto uma só, que acontece junto no Rio de Janeiro com os eventos do G20, né? Para não repetir a palavra. Né? E o comentário de Janja trouxe reações de políticos. Né? Trouxe reações de políticos. O deputado federal Marcel Van Hatten protocolou um pedido de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos a uma comissão da Câmara após o xingamento de Janja. A reação do deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Partido Novo. O governador catarinense Jorginho Melo disse a Musk em seu perfil no X o seguinte: em Santa Catarina, você é muito bem-vindo. Daí, ele ainda publicou um vídeo que aparece dentro de um veículo produzido pela empresa do Musk, né, a Tesla. E já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Pimenta, defendeu a primeira-dama. E, segundo Paulo Pimenta, disse que ela falou que estava preso nas nossas gargantas. Daí o Pimenta continuou, entre aspas. Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional. A primeira Janja se tornou destaque nos noticiários, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Sobre essa mandando o Musk se ferrar, né? E durante o evento do G20, quando Lula lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que aliás é a principal iniciativa à frente do G20, essa aliança tem por objetivo alcançar 500 milhões de pessoas em todo o mundo com programas de transferência de renda e sistemas de proteção social até 2030, em países de renda baixa e média. Ao menos 41 países aderiram ao projeto. E foi realizado, né, às 14h30, a reunião de líderes do G20 em que será discutida a reforma das instituições da governança global.
Lula é crítico e defende uma reforma ampla em organismos como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E, e teve, né, o evento da cúpula do G20, e isso mostrando, né, a respeito de como é o G20 social e as pautas que o G20 defende, a agricultura, meio ambiente. E eu entendo que essas reuniões são, assim, muito gasto de dinheiro público. Essas viagens e reuniões do G20, COP29 está tendo, né, em Baku, capital do país Azerbaijão. Muitas dessas reuniões que eu entendo que não tem prosseguimento, não levam a lugar nenhum, só gasto de dinheiro e ideologias. Né? Eu lembrei de um comentário de um jornalista que disse que o pessoal cria o nome de um ministério chamado Ministério do Clima, sendo que quem é o ministro do clima é o Sol. Que se pode debater a questão das explosões solares, né? A questão sobre a temperatura e tudo mais. Só que o pessoal quer combater o clima, sendo que quem é o ministro do clima é o Sol. O Sol é muito importante para nós, tanto para a nossa saúde, quanto para a nossa agricultura. A força do agro no Brasil. Esse comentário do jornalista achei muito fabuloso. Interessante isso. Né? Porque essas discussões de combater o clima, meio ambiente, aí começa a falar de uma lacração, uma ideologização sobre o meio ambiente, gasto demais de dinheiro público. E, aliás, muitos representantes. Tem vezes que vai 30 pessoas, 100 pessoas para um evento desse. É muito dinheiro sendo gasto. Muito dinheiro do pagador de impostos. Pagador de impostos paga todo esse dinheiro para essas pessoas aí. Pois é, o comentário de Jean já repercutiu aqui no Brasil e no mundo, né, a respeito do xingamento dela com o Elon Musk. São essas notícias sobre o G20, Janja, Lula e Musk. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva aqui no canal no YouTube se você estiver ouvindo, ou até mesmo se você estiver ouvindo pelo Spotify, comece a seguir o meu podcast. E se inscreva aqui no canal no YouTube, curte, comente, compartilhe com seus amigos. E nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. De Manaus, Yampi.